Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal para conversarmos um pouco sobre um assunto muito interessante. E a pergunta é pecado viver solteiro? Olha, Paulo, cuidado com a sua resposta aí, porque de repente você tá em pecado, hein? Tem muita discussão hoje em dia, né, sobre a questão da solteirice ou não. Geralmente ninguém chega e fala, é pecado ficar solteiro, né? Ninguém fala com essas palavras, mas as pessoas parece que de maneira indireta trata como se fosse pecado às vezes, né? Então muitas discussões sobre o assunto no meio religioso e também na sociedade de forma geral sobre a solteirice, sobre o casamento. Tá, a solteirice tem entrado cada vez mais na moda, tem aumentado muito o número de pessoas que resolvem ficar solteiras. Quantas vezes eu já ouvi mesmo de pessoas assim, cadê a esposa, Paulo? Cadê a namorada? Você tem que casar, o tempo tá passando. Outras vezes eu já ouvi, Paulo, não casa não. Às vezes de amigos que acabam de brigar com a esposa e tal, não casa não, Paulo, casa não. E no mundo secular também você vê movimentos aí na guerra dos sexos, né? Que essa guerra frenética que acontece infelizmente hoje em dia. Você vê um movimento, de um lado o movimento feminista, do outro lado o movimento MGTOW. São movimentos de ressentimento, de pessoas que são ressentidas com o sexo oposto e acabam se identificando com a revolta, né? Existem formas de lidar com o ressentimento, mas infelizmente tem pessoas que preferem o caminho do ódio, e esse nunca foi o melhor caminho. Então é um dizendo que o outro não presta, e o feminismo diz que o homem não presta, que o homem é um potencial estuprador e um monte de balela. Tem Black Pill, né? Red Pill também, do lado masculino aí, que eu acho também outra coisa absurda. Black Pill, né? O homem vai ser traído por sua namorada, porque sua namorada vai trocar você pelo macho alfa, que é o cara que tem dinheiro, que é o cara que tem uma condição melhor, etc. Então você tem que ficar muito desconfiado, assim, de qualquer mulher, porque qualquer mulher, assim, como se fosse qualquer mulher fosse uma potencial também traidora. Nós vemos aí o ressentimento, o trauma tomando conta aí das pessoas. Infelizmente acontece isso aí. Existem também aquele grupo de solteiros cristãos, né, que querem viver uma vida na missão, sentem um chamado de Deus para isso e decidem ficar solteiros. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz sobre isso? Nós devemos basear nossas ações nos parâmetros bíblicos. A Bíblia condena algum tipo de atitude, a Bíblia aprova. É assim que nós cristãos norteamos as nossas vidas. Tem coisas que a Bíblia não deixa claro, deixa a questão de consciência de cada um. O fato é que nós devemos procurar na Bíblia as respostas para as nossas questões e intrigamentos. E a Bíblia, ela, apesar de ser um livro antigo, ela é um livro atual também. Nós estamos aí gravando alguns vídeos no canal sobre a Bíblia, se você quiser assistir. E nós vamos pretender continuar aí gravando também. Nós vamos para Mateus 19:12, que Jesus ele aborda um pouco da questão. Eu acho esse verso muito interessante. Quando eu li, eu fiz um estudo sobre o livro de Mateus aí no final do ano passado, acho que do meio para o final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um estudo geral do livro de Mateus. Eu recomendo você a fazer um estudo profundo do livro, do seu contexto histórico, né? Fazer um estudo realmente sério de livro a livro da Bíblia. Eu estou fazendo isso, está sendo muito bom. Aqui você percebe que o contexto de Mateus 19, existe uma discussão em torno do divórcio. Jesus está falando sobre o divórcio ali com os fariseus, os discípulos estão perto. Os fariseus chegam perto de Jesus para armar contra Jesus, vem para conseguir uma prova contra Jesus. E pela lei o esposo pode mandar a esposa embora por qualquer motivo. Jesus invoca o Gênesis ali, evoca o Gênesis, falando que Deus fez o homem e mulher e tal, etc. E os fariseus falam da carta de Moisés, e aí Jesus responde, a carta de divórcio dada por Moisés é por causa da dureza do coração de vocês. E aí ele fala assim, né? Se o homem mandar sua esposa embora por qualquer motivo ali,
ele se torna adúltero se ele se casar com uma nova esposa, entendeu? Aí Jesus ele vai respondendo essas questões. E os discípulos ficam preocupados, né? Ele fala, puxa vida, você tem uma chance de casar só e dar certo. Então é melhor não casar, porque depois, se não der certo e divorciar, você não pode casar com outra. Vixe, então nesse caso aí é melhor não casar, né? Jesus ele fala, aí Jesus dá as opções aqui, aí que a gente vai ler o verso, Mateus 19:12, que diz assim, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nascerão assim, que, que não sente prazer sexual, que não sente vontade sexual, não sente o libido. Outros porque foram castrados, né? Naquela época os eunucos, os reis, levavam homens para o seu palácio, forçados para cuidar das suas concubinas, e aí o órgão genital do homem era arrancado fora, para que aquele homem não namorasse com as princesas ali do rei. Então, e também existe o outro grupo que Jesus coloca. Outros não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite esse ensinamento. Quem puder aceite esse ensinamento. Então, é uma possibilidade. Quem puder aceite esse ensinamento. Então, Jesus ele não fala em nenhum momento que é pecado, em nenhum momento que é ruim. Essa questão de você ficar solteiro. Quem puder aceite esse ensinamento. Então, não devemos tratar assim quem é solteiro, quem leva uma vida de solteiro, como um pecador. Ficar enchendo o saco da pessoa, ficar ali, cadê você? Cadê a namorada? Cadê o casamento? Tal. Então, às vezes tem pessoas que chegam em mim, brinca e tal, eu não ligo. Tem gente que enche o saco. Se você namora, é porque você namora demais. Se você fica solteiro, você tem que casar, né? As pessoas nunca se contentam com nada. Mas tem algumas ponderações que eu quero fazer sobre a questão de estar solteiro, que não é simples assim. Ser solteiro ou casa não é uma escolha simples de você fazer. Você precisa avaliar isso sobre diversos prismas. Você precisa avaliar isso sobre diversos aspectos. E 1 Coríntios 7, 1-2, o apóstolo Paulo ele fala bastante sobre o casamento. É muito legal. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele é um teólogo assim incrível. As cartas dele têm um teor teológico muito interessante. 1 Coríntios 7, 1-2. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Pessoas ali de Corinto falaram sobre alguns problemas do casamento. A igreja de Corinto vivia problemas de moralidade sexual, sexo fora do plano de Deus e tudo mais. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já existe tanta imoralidade sexual. Cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então aqui nesse contexto de imoralidade sexual de Corinto, Paulo fala, é bom vocês se casarem. É bom vocês se casarem por causa que a imoralidade sexual corre solta aí. Vocês não podem dar brecha para o diabo e etc. Certo? Você trazendo para a aplicação dos dias de hoje, a imoralidade sexual ela diminuiu? Não, ela aumentou muito mais com a chegada da internet, a pornografia virtual, as pessoas se insinuando por aí, as vestimentas, as formas de as pessoas se vestirem por aí. Então, a imoralidade sexual está numa vitrine agora tecnológica para você acessar a qualquer momento, se você quiser. E também as pessoas por aí são cada vez mais imorais, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Infelizmente acontece isso. Por esse motivo, o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Corinto a se casar. E também esse conselho é válido para a maioria das pessoas nos dias de hoje também. E 1 Coríntios 7, 8-9 fala, aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Então você percebe aqui, é outra questão, a outra pontuação que o apóstolo Paulo faz aqui. Você consegue controlar os seus desejos sexuais se você ficar solteiro? Se você casa, você tem sua esposa. Entendeu? Se você casa mulher, você tem seu marido. Você consegue controlar? Porque se você não consegue controlar, você vai viver uma vida devassa, caindo em pecado sexual, à torta e à direita aí, saindo com qualquer pessoa e Deus. Isso não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que isso acontece. Acontece, o sexo fora do casamento não é da vontade de Deus, nunca foi, nunca será. Então, você consegue controlar? Se você não consegue, ser solteiro não vai ser o pecado, mas vai te conduzir ao pecado, porque você não consegue se controlar. Então você precisa fazer uma autoanálise sincera de si mesmo e de si mesma para saber se você consegue ou não. Não é uma coisa muito complicada de você fazer, né?
Então o casamento, ele, de certa forma, além de ser o plano de Deus, ele é uma blindagem também ao homem contra a imoralidade sexual que acontece no mundo. Então você deve se casar ou não? Eu não estou aqui para determinar, porque cada pessoa tem um contexto diferente de vida. Mas você precisa ponderar o que acontece aqui. O casamento ele foi instituído por Deus em Gênesis. Então ele é um plano de Deus. Então a maioria precisa se casar. A maioria não consegue controlar os seus desejos sexuais. Solteiro. Então cada um deve fazer uma análise sincera em oração de si mesmo. Mas se você tem o dom do celibato dado por Deus, Deus te deu o dom para controlar os impulsos sexuais, mesmo você sozinho, então dedica a sua vida à obra de Deus. Não vai viver uma vida solteiro, mas é uma vida assim muito parado, porque senão você vai dar brecha para o inimigo também. Então se você consegue controlar os seus desejos sexuais, ou por questão de saúde você talvez não tenha o libido sexual e você quer assim ficar solteiro, você sente que é o chamado de Deus para a sua vida, então você, em Deus, você fique solteiro, mas dedique sua solteirice não ao egoísmo, mas à obra missionária, à ajuda das pessoas, segundo a própria palavra de Deus aqui diz, quando lemos. Então se for um chamado de Deus, fique solteiro. Mas uma coisa interessante, que o ressentimento e o trauma não sejam parâmetros para que você fique solteiro ou solteira. Eu fico solteiro porque alguém me fez mal no passado, um homem, você mulher, um homem foi lá e me fez algo ruim, me traiu e tal, então eu uso isso como parâmetro, eu projeto isso em todos os homens da face da terra, eu não caso mais porque nenhum homem presta, porque aquele homem me traiu e me fez mal. Tá errado isso aí. O ressentimento e o trauma não podem ser parâmetros, eles são péssimos parâmetros para você decidir se você é solteiro ou não. Você precisa lidar através da terapia com traumas e ressentimentos. Isso precisa ser resolvido, porque enquanto você tiver isso muito forte na sua vida, a ponto de te atrapalhar, você não vai ter uma visão muito boa para decidir casar ou não. Tem pessoas que casam por carência também, isso também está errado, né? Tem pessoa que casa para fugir dos problemas, também está errado e também cai em problema. Então trauma, carência, ressentimento não pode ser parâmetro para você decidir casar ou não. Quem é casado não fique criticando quem é solteiro. Quem é solteiro para de ficar endemonizando o casamento, né? Quem é casado fica falando, aquele tá solteiro, hein? Não sei não, hein? É muito solteiro. Será que ele gosta de mulher? Será que não? Aquela mulher, será que gosta de mulher? Porque ela tá solteiro e tal. Entendeu? Não são comentários legais. E quem é casado, quem é solteiro, para de ficar também aí endemonizando o casamento, endemonizando o sexo oposto, porque isso não é de Deus. Entendeu? Não é só porque você teve uma experiência ruim com a pessoa do sexo oposto que todas as pessoas do sexo oposto são ruins. Você está sendo egocêntrico, porque você está lendo o mundo a partir da sua experiência. E o mundo ele é recheado de pessoas diferentes, de experiências diferentes. Então você está sendo egocêntrico. Você está sendo simplesmente egocêntrico, achando que quem é casado aí vai se dar mal, que o casamento é uma instituição completamente falida. Você está querendo dizer que o que Deus criou faliu completamente? Então Deus falhou em instituir o casamento, é isso? Está errado. Então pare de criticar quem é casado, pare de criticar aí quem escolhe ter essa vida a dois. Tá? Não tente estimular. Se você está decidindo assim, e você sente o chamado de Deus, permaneça assim. Essas são as minhas ponderações, baseadas biblicamente aqui, sobre a questão de ser solteiro ou não. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Qualquer dúvida deixe nos comentários. A gente responde em vídeo se for necessário. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. E é isso aí. Até o próximo vídeo.